A graça e paz da parte de Deus aqui nesta manhã, eu quero trazer até o teu coração neste momento uma palavra da parte de Deus aqui em livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, e o versículo de número 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, queridos irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi então agora ele deixa se levar pela a luxúria ou pelo próprio desejo de sua carne. E Davi então ele arquiteta um plano depois do mesmo ter deitado com a mulher de Urias, o mesmo arquiteta um plano para pôr Urias na linha de frente da guerra, para que Urias ele fosse morto. Mas a Bíblia Sagrada, em livro de Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo de número 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, vejamos que no capítulo 12 de 2 Samuel, Deus estava falando por intermédio do profeta Natã que a espada jamais iria sair da casa de Urias. Louvado seja o santo e bendito nome de Jesus. Amados, vemos que tudo que praticamos há uma consequência da parte de Deus. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que Urias ele morre na batalha. Davi então a toma a Betseba e a possui por mulher, se casando com a mesma, mas depois de haver cometido com ela um adultério. A Bíblia vai nos dizer que o pecado traz consequências irreparáveis. O pecado ele sempre vai trazer consequências irreparáveis. Porque como eu li agora há pouco em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vejamos bem, queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que Davi, ele teve momentos bons, momentos de alegria. Deus havia abençoado o salmista em conquistar povos,
em conquistar bens, em ter já várias mulheres que Deus o havia lhe concedido. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Davi comete este erro, Deus, ele até perdoa, louvado seja Deus. Deus, ele perdoa o pecado confessado. Deus perdoa o pecado confessado, restabelecendo a sua comunhão com o homem novamente, mas não retira as suas consequências. Davi, quando ele pecou, e quando ele estava, que o Satanás, ele faz com que o homem peca e com que o homem venha, está anestesiado. E muitos até esquecem que cometeu o pecado. Davi havia pecado com Betseba. E Davi, ele não se lembrava. Urias tinha morrido, mas Deus, ele manda o profeta Natan ir até a casa de Davi. E ali aquele profeta, ele traz, ali, ele conta uma história de um certo homem que tinha uma chácara pequena, de um homem que tinha apenas um carneiro, ou uma ovelha que seja. E que um homem rico, fazendo uma festa na sua casa, convidando algumas pessoas, ele vai e toma o único cordeiro, o único carneiro que aquele homem pobre tinha e mata. Davi, na sua alta justificação, ou na sua posição de justiceiro ou de justo, Davi diz: esse homem é digno de morte. E o profeta Natan, olhando para ele: Davi, este homem é tu. Tu mataste Urias e possuíste a mulher de Urias por mulher. Então, até aquele presente momento, as coisas estavam tudo normal para Davi. Mas quando o profeta diz: olha, tem um porém. Deus, ele está te perdoando o seu pecado confessado. Deus, Davi, está restabelecendo novamente a comunhão com você. Mas haverá consequência do teu pecado. A espada jamais sairá da tua casa por conta deste teu erro. E Davi, ele tem uma filha, por nome Tamar. Tamar é filha de uma mulher por nome Maaca. Maaca é a mãe de Tamar. E Davi também tem um filho sua mãe chama Ainoá. E o nome do filho da Ainoá se chama Aminon. Aminon era um dos filhos primogênito, era o primeiro que Davi tinha tido nesse relacionamento com Ainoá. E depois ele tem outra mulher, né, que é a Maaca, ele tem uma filha por nome Tamar. Era a única filha mulher da família. A Bíblia vai nos dizer que em certa ocasião que eles se encontram, a Bíblia vai falar, queridos, que houve muita destruição, houve muitas tristeza e lamentação dentro da casa de Davi.
Aminon, ele tinha um irmão por nome, ou melhor, ele tinha um primo por nome de Jonadab. E Jonadab, notando a tristeza de Aminon, logo desenvolveu um plano. Ele desenvolve um plano com Aminon. E ele chega dizendo: Aminon ficasse sós com Tamar em seu quarto. Aminon, ele se faz de doente, se faz de enfermo. E Aminon, ele pede ao seu pai, o rei Davi, para que enviasse Tamar até os seus aposentos. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que como Davi tinha feito com Urias, agora Davi estava passando a mesma transparência de aflição ou de angústia, mas agora era dentro da sua casa. Deus havia perdoado o pecado de Davi, Deus havia restabelecido a comunhão com o rei Davi, mas tinha as consequências do seu erro. Quem sabe você que me ouve nesta manhã, às vezes você pecou, você errou, você cometeu várias atrocidades, vários erros. Deus, ele te perdoa. Deus, ele restabelece uma comunhão com você, mas tem as consequências que você vai enfrentar. Mas se você perseverar até o fim, a Bíblia vai nos dizer que tu serás salvo. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer que há muitas pessoas que quando Abinadab percebe a tristeza de Aminon, Aminon não come, Aminon ele vai emagrecendo. A Bíblia vai nos dizer que Jonadab vê, e Jonadab procura saber o que é, e Jonadab dá um conselho. Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã, devemos sempre examinar os conselhos que recebemos. Há muitas pessoas que quando recebem algum conselho, ou que seja bom, ou que seja mal, a pessoa ela tem que examinar o conselho para ver se aquele conselho vai ser benéfico para a sua vida. Aminon estava vivendo uma paixão, e uma paixão demoníaca, fruto da carne, fruto da lascívia. A lascívia, ela é diferente do amor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E quando ele recebe esse conselho, pois ele pode nos levar para o mal. A conselho que recebemos que ele pode nos levar para o mal. Somos nós que vamos sofrer as consequências e não os conselheiros. Aminon, se ele tivesse analisado bem ali o conselho que ele estava recebendo do seu primo Jonadab, ele teria feito o que é certo, conversado com seu pai: pai, eu gosto da minha irmã, da Tamar, ela é irmã por parte de pai, eu desejo muito casar com ela, ter ela por mulher. O rei Davi, quem sabe, teria concedido. Mas Aminon, o amor e a lascívia são duas coisas bem diferentes. Amor e lascívia são duas coisas bem diferentes. Viu? Depois dele estrupar a Tamar, o amor de Aminon se transformou em ódio, demonstrando que não era amor.
O amor é paciente, enquanto a lascívia requer satisfação imediata. A lascívia é um tipo de coisa que a pessoa quer sentir uma satisfação imediata, egoísta, para se satisfazer a si próprio. Lascívia são fruto da carne, que a pessoa ela vai pela aparência, ela vai por uma mulher ser muito vistosa, ter um corpo bonito. Isso se chama lascívia. Louvado e engrandecido seja Deus. E quando ele se satisfaz ali, o seu desejo carnal em ter estupado a sua meia-irmã, então aquilo não era amor, gera um ódio no coração de Aminon. E a Bíblia vai nos dizer que vai nos dizer que o amor é bondoso, mas a lascívia é cruel. A Bíblia nos diz que o amor ele é bondoso, mas a lascívia é cruel. Tanto é que quando ele satisfaz o seu desejo, ele expulsa sua irmã do seu quarto e a manda embora. Aquela jovem, então agora ela sai chorando. Ela rasga agora os seus vestidos e coloca cinza sobre a sua cabeça. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que aquela jovem, ela sai completamente desolada, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando uma jovem acontecesse uma coisa dessa dela ser estrupada, ela já não poderia mais se casar com ninguém, porque já não era mais virgem. E era o costume lá em Israel. E a Bíblia Sagrada diz que, mas depois, fisicamente expressada, resulta em uma repugnância. A lascívia pode parecer que é amor no início, mas depois de fisicamente expressada, a pessoa passa a repugnar, rejeitar a outra pessoa. Por isso, é próprio e ódio pela outra pessoa. Você não pode esperar, não é amor. Quando uma pessoa não pode esperar a outra para se casar ou para viver junto, isso não é amor, é lascívia. O estupro é proibido por Deus. Em livro de Deuteronômio, capítulo de número 22, e versículo 28 e 29. O estupro ele é proibido por Deus. Entendeu? E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que era proibido por Deus. Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 e 29. Mas expulsar Tamar da casa, como o Aminon fez, é um crime. Se tornou um crime ele expulsar Tamar, como ele fez. Ainda maior porque dava a entender que Tamar, que lhe havia oferecido. A coisa, quando a gente passa a olhar para a palavra de Deus, a gente vai entender que não havia ali testemunha que pudesse falar a verdade a favor de Tamar. Bem, mais ou menos isso. E pode ser dada não poderia ser dada em casamento, pois não era mais virgem. Então a coisa é tão grave
que ela não poderia ser dada em casamento porque já não era mais virgem. Então Tamar rasga suas vestes de princesa e ela vai com a cabeça com cinzas em sinal de luto, pôs suas mãos sobre a cabeça e foi se lamentando pelo caminho. E o rei Davi ficou muito irado, mas nada fez. Davi ele fica muito irado, mas ele nada fez. Davi havia falhado, na verdade, desastrosamente na área da imoralidade sexual. E quem sabe por isso, ele se sentiu não no direito de repreender ou de chamar a atenção de Aminon. Quando Davi ele não dá uma disciplina em Aminon, ele abre no seio da sua família, da sua casa, uma desordem, pois precisa dar um exemplo sadio. Veja bem, os pais, eles precisam dar um exemplo sadio para os filhos. E Davi havia falhado desastrosamente. E não tinha como Davi dar um exemplo, ou repreender algum filho dele, porque ele tinha falhado desastrosamente. E outro problema de Davi era a falta de tempo. A falta de tempo. Pois para dar atenção e deixava seus filhos a sós. Mas a Bíblia Sagrada, aqui em livro de Provérbios, capítulo de número 13, capítulo número 23, capítulo 23, versículo 13, a seguir, e versículo 14, a Bíblia vai nos dizer: não retires a disciplina da criança, por isso se afadigares com vara, nem por isso morrerá. Tu o fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. O pai, ele precisa dar correção ao filho. E aqui está dizendo a falta de tempo de Davi. Seus filhos cresceram sem amor, seus filhos cresceram sem disciplina, seus filhos cresceram sem ser repreendido. E a Bíblia Sagrada em Provérbios 23, versículo 13 e 14: não retires a vara do teu filho, que nem por isso o matará, mas livrará a sua alma do inferno. Então, há muitos filhos e filhas no dia que estamos vivendo, que já não tem mais respeito, não tem amor, não tem consideração para com seus pais, porque não foram instruídas, não foram ensinadas. E tem muitos que estão no caminho do álcool, no caminho das drogas, no caminho da prostituição, porque o problema de Davi era a falta de tempo para seus filhos, para demonstrar amor, dar atenção, e deixava sempre seus filhos sem ter a presença do pai. E quando falta a presença do pai na vida dos filhos, a tendência é os filhos eles serem
educado pelo mundo. Quando o pai deixa de ter tempo ou atenção para o filho, o mundo aí fora dá atenção e tempo, mas vai pegar e levar o filho para o caminho que não se deve o filho andar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu posso ver aqui na palavra de Deus, claramente, que quando nós vejamos, queridos, o que temos falado aqui, Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida de amor. E pela palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus. E quando a gente deixa de andar na orientação da palavra de Deus, a gente acaba sendo derrotado. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos purificar de todo o nosso pecado. Às vezes, vejamos o dia de hoje, muitas mulheres, muitos homens, sendo apenas um objeto sexual. Assim como Aminon, a pessoa vivendo uma vida de lascívia, pelo espírito da lascívia, ele não tem amor a ninguém, ou ela não tem amor a ninguém. Tem muitas mulheres que trocam de homens igual troca de roupa. O porquê isso? É porque a lascívia, ela é egoísta. A lascívia é um espírito que, quando está atuando na vida, seja do homem ou seja na vida da mulher, só busca sentir seus prazeres de satisfação a si próprio e não trazer alegria, prazer, felicidade a outra pessoa que está ao lado. E o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Quando a Bíblia diz que a espada não ia sair da casa de Davi, Davi ele tem esse primeiro dessabor, que é da sua filha Tamar ser estrupada. Depois o segundo dissabor que Davi tem é quando o próprio Absalão, ele então, a partir desse fato que aconteceu, Absalão, ele foi tomado de um ódio, e que este ódio, ele ficou no coração de Absalão por aproximadamente 2 anos. Absalão, durante 2 anos, tratava seu irmão friamente. Mas uma certa ocasião, Absalão faz um jantar, convida todos os príncipes, todos os seus irmãos por parte de pai. E ali naquele jantar, Absalão tira a vida do seu próprio irmão. Davi, ele foi um pai omisso. Ele foi um grande rei, um grande guerreiro, mas ele falhou na conduta moral, na conduta exemplar que Deus exige dos servos dele, da igreja do Senhor. E quando o homem falha
com exemplos, se torna uma destruição na sua própria família. Vejamos que quando Davi poderia ter corrigido o seu primogênito, que era o Aminon, mas Davi, ele fez vista grossa. E quando nós fazemos vista grossa, nós estamos abrindo um grande espaço para todo e qualquer tipo de erro. Ainda que Deus tinha falado, a espada não sairá da tua casa, Davi. Mas Davi, ele tinha que ter agido de uma forma diferente, ensinando, dando amor, tendo tempo para seus filhos. Aminon, ele é morto por Absalão. E por aí não para a tragédia na casa e no reinado de Davi. Mas um tempo depois, Absalão se declara rei. Absalão, ele fica com as mulheres de Davi, porque o profeta havia profetizado também, o que tu fizeste em oculto, Davi, será manifesto diante de todos o que há de acontecer com as tuas mulheres. Então as mulheres de Davi foram desonradas pelo próprio filho de Davi. E Absalão se declara rei. Davi emocionalmente estava perdido. Davi teve dinheiro, teve fama, teve as mulheres que Deus lhe concedera e possuiu uma mulher que não era para ele ter possuído o que não era dele. Sempre quando o homem às vezes pega aquilo que não te pertence, pega aquilo que não é teu, a tendência é de vir grandes consequências irreparáveis. Absalão, então, era um homem, um jovem de cabelo compridos. E Absalão, agora prendendo os seus cabelos em uma árvore. Ele fica imerso entre a terra e os céus. E Joabe mata Absalão com a espada. Eu creio que Davi, a angústia tomou conta deste rei. E eu quero te dizer nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia da carne colherá a corrupção. Aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Eu quero dizer nesta manhã para você, no nome santo do Senhor Jesus, aproxime-se de Deus, faça a vontade de Deus, porque Deus, Ele terá o melhor para a tua vida nesta manhã. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida nesta manhã. Que venhamos fazer diferente. Que venhamos fazer diferente do que o salmista Davi fez e do que aconteceu com o salmista Davi. Porque a Bíblia diz que o pecado traz consequências inevitáveis. Às vezes a pessoa peca hoje, peca amanhã e ela vai vivendo nessa prática. Quando chegar o dia, que nem quando você tem um cartão de crédito.
Você compra um cartão de crédito e certo dia vai chegar a fatura. No dia marcado chega a fatura, chega a cobrança e você vai ter que pagar. E ninguém parte dessa vida sem pagar a fatura. A Bíblia Sagrada, ela diz que o homem está sujeito a morrer uma vez. É livro de Hebreus, capítulo de número 9. E depois disso vai vir um juízo. Davi errou, Davi cometeu muitos erros. Mas Davi, ele confessa o seu pecado e é perdoado por Deus. Da mesma forma, se você fazer, Deus te perdoa e te dá a vida eterna em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe